Olá e boa tarde a todos. Muito obrigado por estar comigo hoje para essa palestra técnica sobre os benefícios de um planejamento integrado de ponta a ponta para minimizar as penalidades de venda. Eu sou Emmanuel Marchal, eu sou sócio diretor da Cassotes Consulting aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Eu sou engenheiro matemático, com 15 anos de mercado em consultoria em otimização. E hoje, então, nós vamos apresentar o, o resultado de um modelo de otimização para a indústria de mineração nesse conceito de otimização de planejamento. Na minha apresentação, eu vou primeiro introduzir o assunto com alguns assuntos mais teóricos e depois eu vou descrever com mais detalhe os resultados que nós obtivemos com esse modelo de otimização e no final da apresentação faremos algumas conclusões sobre esse trabalho. Então, começando aqui, pelas motivações desse trabalho, a primeira motivação desse trabalho foi depois de diversas visitas a mineradoras da região, que nós vimos que existiam diferentes conceitos de planejamento em diferentes etapas do processo, mas que esses planejamentos não necessariamente eram bem coordenados. Podemos mencionar o planejamento de lavra, o planejamento da planta de beneficiamento, das entregas, né, da constituição da blendagem na hora de carregar os minérios, que seja de trem, que seja de navio, e o planejamento de manutenção. Existe responsável para cada um, mas dificilmente uma decisão tomada em um planejamento era tomada de forma coordenada com os demais. Isso implica que, às vezes, algumas decisões tomadas impactavam negativamente o resultado do planejamento de outro, e então perdia um pouco da uniformidade que se espera na decisão e na globalidade da decisão. Outro aspecto que nos motivou para esse trabalho é o fato de que está sendo valorizado no processo de mineração uma produção muito estável. E se observa que a maioria das mineradoras, assim que extrai o minério, cria uma pilha gigante de homogeneização, de forma a garantir um processo estável e então a minimizar o risco, porque qualquer desvio num certo tipo de minério extraído vai ser diluído na massa global e então os impactos vão ser menos sensíveis na produção. Porém, temos que entender que o fato de trabalhar com esse risco mais baixo de produção estável impede de utilizar justamente um pouco a variabilidade que existe no minério, no processo, para, na verdade, tornar essa oportunidade em variável de otimização e conseguir melhorar o resultado. Então, um pouco o foco desse trabalho foi muito em conseguir transformar a variabilidade que existe, que é inerente ao processo de mineração, em oportunidade de ganho. Outra motivação, não sempre, mas em muitas mineradoras, não existe um conhecimento muito profundo de como que exatamente o ROM, o tipo de ROM, né, run of mine, vindo da mina, impacta diretamente os indicadores de processo, de qualidade, de produção. E até, às vezes, as máquinas têm algum setup que pode ser alterado, mas que normalmente não está sendo muito utilizado porque não se entende muito bem como que uma variável de um certo processo
impacta em combinação com um certo tipo de ROM processado, o ritmo e a qualidade do produto final. E tudo isso, principalmente esse último ponto, faz que exista um pouco de falha na previsibilidade do que está por vir em termos de qualidade de produto que no final da linha será brindado e enviado ao cliente. E é lá que se sente justamente, né, a dor desse conjunto um pouco não tão coordenado, que é a entrega ao cliente. E nós vemos aqui na parte de baixo da tela um exemplo de um planejamento de entrega, onde que nós vemos que temos 3 clientes nesse caso que vai ser apresentado, um cliente de média qualidade, de alta qualidade, de baixa qualidade, e nós mostramos aqui 12 semanas, onde que teve semanas com entrega ao cliente, e em 2 dessas semanas, sendo a semana 1 e a semana 12, houve alguns trens, nesse caso, que foram enviados ao cliente com produto fora da especificação. E isso, claro, que implica pagamento de penalidade ou receber menos, né, pelo preço que era previsto no contrato. Então, o objetivo de todo esse trabalho foi conseguir melhorar esse planejamento de entrega, né, reduzir as penalidades, utilizando todas as variáveis possíveis desde o início da cadeia produtiva. Esse resultado que eu estou apresentando, ele é o resultado de um modelo aplicado a uma mineradora real, só que anônima, de qual o processo se caracteriza por principalmente 3 etapas principais, feito de britador, separadores magnéticos, de médio alto campo. O importante é observar que nós temos 3 produtos principais, chamado de não magnético, magnético e concentrado, e que esses 3 produtos podem ser blendados, misturados, na hora de constituir, né, de carregar os trens, por exemplo, que estão sendo enviados aos clientes finais. E, olhando por mais perto esses 3 produtos, nós vemos aqui 3 indicadores, 2 de qualidade, ferro, sílica, e o terceiro como ritmo de produção. E nós vemos que a maior dor, né, desse sistema é a produção desses 3 produtos com uma grande variabilidade, tanto na qualidade. Nós podemos ver o ferro variando de 60 para 66, a sílica 4 para 12, enfim, temos uma população muito grande, muito esparsa de qualidade, tanto ritmo de produção. E isso que causa uma dificuldade no planejamento, porque se não souber exatamente qual que é a produção que está por vir naquela semana, como que é possível planejar aquela semana? Então, a gente tem que achar forma de melhorar primeiro essa previsibilidade, porque essa variabilidade aqui, ela é confrontada à ponta final da cadeia, que são os contratos, que são as entregas. E ao contrário do ROM, que causa toda essa diversidade, então, muita variabilidade na qualidade do produto, o que você espera para o cliente? Ele é muito bem estrito, tem uma especificação rigorosa em termos de qualidade, volume, e esses contratos, como já mencionei, são sujeitos à penalidade. Então, o fato de não conseguir entregar nessa qualidade implica uma perda de receita para a mineradora. Então, eu coloquei nessa tabela aqui as especificações desses 3 clientes que eu já tinha mencionado, de médio, baixa e alta qualidade, com especificação em termos de demanda, especificação química e algumas restrições de carregamento de trem.
Outra coisa importante a ser falado sobre os clientes é que esses contratos são vendidos pensando em maximizar as receitas da empresa. É, isso faz que sempre os comerciais, buscando esses contratos, esses novos mercados e clientes, sempre vão tentar colocar e vender os produtos que colocam a produção e a qualidade sempre no limite da capacidade da mina. Não adianta, não faz sentido vender já uma qualidade menor para garantir mais estabilidade. Não, é claro que sempre coloca muita pressão na cadeia produtiva de entregar algo que foi prometido. E geralmente o que está sendo prometido, de fato, está muito no limite da capacidade da mina. E, assim, hoje, sem ter muito variável a ser otimizada, as principais variáveis que são utilizadas, além da blendagem, que é a principal, é uma folga na entrega, na data de entrega para o cliente final. Então, isso, por contrato, geralmente especifica uma certa frequência e uma janela para ser entregue cada trem, cada navio. E então, existe um pouco de flexibilidade que, no melhor dos casos, evite justamente essa essas penalidades e essas entregas fora de especificação, que foi o caso que foi apresentado bem antes. Então, como fazer isso? A primeira coisa, nós precisamos explicar de onde que vem essa variabilidade e como tratar ela, como conseguir reduzir essa variabilidade. Na indústria de mineração, a variabilidade vem de dois fatores principais, que é o próprio ROM, ou Run of Mine, vindo da mina, a característica desse Run of Mine, e algumas variáveis do processo. A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar extrair dos dados históricos algumas informações que nos permitem de separar essa grande variabilidade, essa grande população por qualidade dos três produtos, né, se fosse aplicado aquela mina que eu já apresentei, em subgrupos e que a gente consiga explicar exatamente, prever o quanto que será produzido de cada grupo. Então, seria como essa nuvem de ponto aqui que aparece, ser separado, por exemplo, a partir de um certo critério. Esse critério ele pode ser relacionado ao ROM, ele pode ser relacionado à variável de processo. E essa metodologia, ela tem um nome, ela se chama clustering, em inglês, clusterização, categorização em português, que visa a separar uma população inteira em grupos a partir de um certo critério. O critério que foi usado aqui foi justamente a qualidade dos três produtos e os demais indicadores. E uma vez feita essa clusterização, o que é feito é uma classificação. A gente tem que prever para todos os ROMs que estão por vir em qual desses grupos que ele vai cair, assim, justamente para ter essa previsibilidade. Então, essas aí são técnicas feitas por inteligência artificial de análise de dados históricos que permite, então, fazer essa clusterização e classificação. Nós vimos anteriormente que a população ela é grande quando a gente olha um certo produto específico. Mas quando a gente olha um produto, por exemplo, no magnético aqui, e a gente olhar a variabilidade da qualidade do produto agora por pilha, né, que foi consumida no início do processo, desde a britagem, nós vemos que essa variabilidade reduz muito quando a gente olha pilha por pilha. Então, isso é um índice que o ROM em si, a característica daquela pilha, explica muito já a variabilidade global. Se a gente conseguir fazer por pilha, a gente teria uma variabilidade muito reduzida. Então, agora, o nosso problema se transforma em categorizar as pilhas de ROM para saber exatamente, para a cada pilha que será usada no futuro, o que seria a qualidade
e o ritmo de produção esperado para aquele tipo. E isso, então, é exatamente o trabalho da clusterização que está sendo apresentado aqui com um exemplo. O mesmo produto, o não magnético, em cima nós vemos a população inteira e nós fizemos uma clusterização em 2 grupos. E nós podemos ver que foi separado a população de cima, foi separado em 2 grupos bem distintos. Principalmente quando a gente olhar o ferro, a sílica e até o ritmo de produção, que talvez tenha um pouco de overlap, um pouco maior, mesmo assim, parece muito bem separado. Então, em vez de ter um indicador médio global para a população inteira, após a clusterização, é possível ter esses indicadores para diversas subpopulações com menos variabilidade. Eu apresentei aqui uma clusterização em 2 grupos para o resto da apresentação e o que foi introduzido no modelo de otimização foi feita uma clusterização em 3 grupos. Então, sempre vai aparecer o ROM do tipo A, do tipo B e do tipo C. E então, gente, acabamos com a introdução, agora eu vou, a partir dessas variáveis que nós definimos, que agora nós conseguimos reduzir a variabilidade, nós podemos utilizar essas variáveis dentro de um modelo de otimização, que vai ser exatamente o nosso modelo de planejamento integrado. Então, como que funciona esse modelo? Esse modelo, primeiro ele tem um foco a curto prazo, aonde que a primeira variável de otimização, né, que são variáveis matemáticas, vão ser exatamente aquele consumo por tipo de ROM. Então, o ROM A, B e C. E nós vamos fazer isso, por exemplo, com uma granularidade semanal. Cada semana nós vamos definir o quanto usar do ROM do tipo A, do tipo B, do tipo C, em função das necessidades da cadeia como toda. Porém, aí que vem a primeira integração de planejamento, porque nós vamos falar aqui do planejamento do beneficiamento, mas que tem que se comunicar com o planejamento de lavra. E o planejamento de lavra, a partir da previsão de litologia que está sendo feito para os próximos meses, esse vai ser o input desse modelo. Por isso que nas 4 primeiras semanas que aparecem em azul, por exemplo, existe uma restrição forte do que aquela massa global do ROM a ser consumido nas 4 semanas, elas têm que bater exatamente com o que está previsto pelo planejamento de lavra. O planejamento de lavra ele é feito com outros critérios, logística de caminhão, otimização de bloco. Então, não estamos pensando em otimizar e integrar a própria otimização da lavra, que tem os seus próprios indicadores e custo que precisam ser otimizados de forma específica. Porém, esse planejamento ele tem que ser integrado com o resto da cadeia, que é exatamente a lógica que nós usamos, usando essa otimização de consumo por pilha, porém, em concordância com o planejamento de lavra. E os demais variáveis que eram já consideradas para fazer a otimização, como a blendagem e a otimização do planejamento do trem, continua sendo variável do mesmo modelo matemático, que vai, então, aumentar o número de variáveis como o consumo de ROM, blendagem e planejamento de trem no mesmo modelo. É isso que é a parte integrada de planejamento. O resto do período nós voltaremos falando nele. E colocando, então, essa flexibilidade além da blendagem e planejamento de trem, nós vimos que o modelo foi capaz de zerar totalmente as entregas fora de especificação. Então, nós vimos, então, que as 2 semanas lá, de fato, deixaram de existir. Houve alteração no planejamento inteiro de entrega, porém, esse otimizado agora, ele consegue realmente entregar todos os trens dentro da especificação. Só por informação, o cenário atual,
né, que de cima, ele foi simulado com o mesmo modelo, porém considerando que o ROM estava sendo homogeneizado e não separado por um A, B e C. Então, toda semana do mesmo mês, estava processando o ROM da forma que ele estava vindo da mina. E então perdia a flexibilidade. Exatamente a diferença com o otimizado, que conseguiu é, aproveitar da variabilidade, ou não da diversidade do ROM ao nível do planejamento. Outros resultados que saem do modelo é exatamente o que eu já mencionei, que no gráfico da esquerda, nós vemos aqui o consumo dos 3 tipos de ROM por semana. E nós vemos, de fato, que tem um perfil muito diferente de um consumo uniforme, que seria um resultado de uma homogeneização de todos os ROMs vindo da mina. E podem confiar que se você somar todos os consumos da semana 1 a 4, 5 a 9, 5 a 8 e 9 a 12, vocês vão ter exatamente o fechamento do balanço de massa do que está sendo planejado vindo da mina, vindo do planejamento de lavra. E esse perfil de consumo de ROM, depois de toda a cadeia de processo, né, o modelo considera todos os fluxos, todo o fluxo de produção do processo de beneficiamento. Na direita, nós temos aqui, então, a previsão de produção dos produtos finais. E hoje, depois dessa classificação, quando tínhamos 3 produtos, o não magnético, o magnético e o concentrados, hoje, depois disso, nós temos 9, porque cada um desses 3 se abriram em 3, dependendo do tipo de ROM que foi utilizado para a produção do mesmo. Então, aumentou a diversidade também de produto final, que vão ser mais uma variável que pode ser utilizado para melhorar a blendagem e, então, a entrega ao cliente final. Por ser um modelo matemático, existe também todos os indicadores do processo, também em termos de ocupação e de controle de capacidade de produção. Vocês vão lembrar que tinha 3 partes principais do processo: o mediocampo, o autocampo e a recuperação. E aqui nós temos um indicador, semanas por semana, da taxa de produção, a taxa ociosa, quando tiver tempo ocioso, e podemos ver também que esse modelo considera também toda a questão de manutenção. Foi colocado aqui de forma arbitrária uma parada de um turno por semana de parada para manutenção. Mas isso será também o objeto de outro cenário, onde que nós podemos simular diversos perfis de manutenção e ter diretamente o impacto no planejamento integrado. Bom, falta apresentar os resultados no final da cadeia agora, que é a otimização do carregamento do trem e da blendagem. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, no gráfico de esquerda, o número de trem que foram carregados e enviados para cada tipo de cliente. Lembrando, médio, baixo e alta qualidade. Nós vemos aqui também um perfil muito não uniforme de carregamento entre os diversos clientes, né? Semana por semana. E na direita, nós temos o exemplo, que foi o caso aqui do cliente de qualidade média, que apresenta a blendagem, a mistura dos 9 produtos para entregar o produto na especificação daquele cliente, no caso, o cliente de média qualidade. E podemos ver também que, apesar de ser o mesmo cliente, a cada semana, o minério que esse cliente vai receber é uma combinação totalmente diferente a cada semana de diversos produtos, dos 9 produtos produzidos, mas que, em conjunto, satisfazem todas as restrições do contrato do cliente. Uma vez feito isso, nós podemos ir na linha de começar a simular outras realidades. Por exemplo, existe uma questão de programação de manutenção.
parar o processo para manutenção faz parte do jogo. A questão é qual que é a melhor semana a se planejar uma parada de manutenção. E essa decisão ela tem que ser integrada com as demais decisões de planejamento. Nesse caso, nós simulamos uma parada de manutenção na semana 12, a última semana dos 3 meses. E o modelo assim, otimizou novamente todo o planejamento para se adequar a essa parada. E, obviamente, a essa falta de massa que será produzida na semana 12. E o que o modelo sugere nesse caso? Ele sugeriu uma constituição de um estoque, então ele antecipou essa parada, criando um estoque 3 semanas antes dessa parada, então a partir da semana 9, nós podemos ver que ele está aumentando a geração da produção de certo produto para constituir um estoque, de forma a que as entregas, mesmo da semana 12, não seja prejudicada pela falta de material ou pela redução de produção naquela semana. Então, depois nós podemos simular diversos perfis. E se fosse na semana 11? O que seria o impacto disso? É mais uma variável que pode ser otimizada para limitar o impacto negativo de parada. Se vocês lembram, nós falamos no início que tinha diversas fontes de variabilidade, uma delas era o processo, porque de fato o processo em si, cada máquina nessa cadeia produtiva pode ter funcionamento um pouco diferente e isso é fonte de oportunidade de otimização também, apesar de não ser muito praticado hoje. Existe uma possibilidade de alterar um campo magnético, um distensionamento de placa nos britadores, que muda um pouco o perfil produtivo, mas que, uma vez que a gente consegue entender as implicações deles, a gente consegue introduzir isso no planejamento. É exatamente o que foi feito aqui. A britagem tinha um perfil, um modo padrão, e foi criado um modo alternativo que faz o quê? Que produz menos em termos de volume total, porém com uma participação maior do produto magnético que tem um teor de ferro um pouco maior do que o outro. Resumindo, criamos um modo menos produtivo, mas com mais produto de alta qualidade. Será que existe algumas semanas onde que esse modo é mais atrativo, mais rentável do que o outro para aquela situação? Nós fizemos o teste, colocamos isso como variável de modelo no nosso modelo e apareceu na semana 3, 8, 9, 12, um pouco da utilização desse modo alternativo, o que mostra que dependendo da semana, da realidade daquela semana, da demanda, da disponibilidade, do tipo de ROM que era previsto naquela semana, naquele mês, foi necessário ou foi aproveitado pelo modelo esse modo, e a consequência ela é muito contraintuitiva, porque apesar de utilizar um pouco esse modo menos produtivo, o volume de produto entregue ao cliente aumentou de 1%. Isso é devido ao fato que essa proporção maior de magnético possibilitou uma blendagem diferente que aumentou a participação de um produto de baixa qualidade que estava em estoque há muito tempo. Que é outra realidade, né, de mina, sempre acumula um pouco os minérios de baixa qualidade, porque são aqueles que são os mais difíceis a ser diluídos na produção, porque abaixa a especificação. Com planejamento e com essas variáveis de otimização, a gente consegue melhorar também a utilização desses materiais mais pobres, desse produto mais pobre. Falta agora apresentar o conceito de otimização de planejamento a mais médio prazo, não tão curto de semanas, né, nos 3 primeiros meses, mas, por exemplo, o horizonte de 1 ano, onde que nós temos menos certeza sobre o tipo de ROM que está por vir, então não temos a mesma otimização a ser feita. Por exemplo,
aquele consumo de pilha do ROM ABC não vai fazer parte da otimização a médio prazo. Ela vai ser feita já considerando uma previsão do A e do B e C, então nós vamos ganhar em previsibilidade em comparação a antes, porém nós não vamos otimizar o consumo por semana. O resto continua sendo uma otimização, né, de planejamento de trem, de entrega e de blendagem. E isso permite uma otimização da carteira de cliente, porque aí nós temos um prazo, um horizonte longo o suficiente para conseguir otimizar a carteira de clientes em termos de contrato. Nós temos aqui, só para visualizar, nós temos os 3 clientes históricos de média, baixa e alta qualidade, em azul, e nós temos no mês 7 e no mês 10 a possibilidade de renovar aquele contrato. Porém, nós, por fim de otimização, nós submetemos ao modelo 2 alternativas de contrato, um de alto e outro de baixa qualidade. Na verdade, de mais baixa qualidade que o baixo histórico, de mais alta qualidade do que o alto histórico, porém com um perfil de preço que pode compensar esse sobre qualidade, por exemplo, do alta. E o resultado saiu dessa forma. O modelo apontou uma otimização de carteira que renova o contrato do baixa qualidade, porém já consiga antecipar o contrato de baixa qualidade novo no mês 7 e iniciou um contrato de alta qualidade no mês 10 em vez de renovar o contrato de média. Resumindo, até nos produtos finais, é melhor não misturar demais as suas qualidades. É melhor separar e vender separado, que ao fazer isso, a valorização do minério de alta qualidade traz um benefício em termos de lucro maior do que se fosse vendido um produto de média qualidade. E o resultado dessa otimização aqui é de longe o maior resultado de tudo que foi apresentado até aqui. Foi um aumento de 2,12% de aumento de lucro, só pela troca de um contrato para o outro. E, obviamente, tudo isso naquele mesmo modelo que foi apresentado, com todos esses conceitos de balanço, de massa, perfil de manutenção e tudo, agora no médio prazo. Bom, chegou a hora da conclusão. Nós vemos que esse exemplo validou o fato de que um modelo de otimização para o planejamento traz resultado, traz benefício para as mineradoras. É muito na linha do que eu já falei na introdução, do que a variabilidade ela está sendo vista hoje como o pior inimigo, que a gente tem que reduzir ao máximo o risco dessa variabilidade. Essa abordagem de hoje meio que vai ao contrário. Não, vamos aproveitar dessa diversidade e se a gente conseguir prever com uma certa boa qualidade os indicadores de cada um, através dessas técnicas de machine learning, nós temos capacidade de planejar tudo isso de forma otimizada. E fazendo assim, a gente vê, num caso bem simples, já um impacto de não ter mais essas entregas fora de especificação. Além disso, no mesmo modelo matemático, nós conseguimos integrar variáveis de processo, incluir também a otimização do planejamento de manutenção e até fazer uma otimização dos contratos, selecionando os contratos de maior rentabilidade. Tudo isso possibilitado pela integração dos diferentes planejamentos. É claro que, para alcançar esses resultados, existe uma lista de pré-requisitos. Primeiro, precisamos de uma boa previsibilidade do ROM. Nas próximas semanas, é crucial para a questão da otimização, da otimização semana a semana. Mas até a longo prazo, quer dizer, médio prazo, meses, porque aí as decisões de carteira
é muito importante, a gente viu que tem um maior ganho lá. Então, muito provavelmente, esse ganho paga qualquer campanha de sondagem a médio prazo, apesar do custo, o fato, essa informação ela é muito válida para ser considerado desde os aspectos comerciais de venda. Precisamos também de coletar todos esses dados. Esses dados têm que estar coletados e ter um histórico suficiente para ter uma representatividade da mina, para poder utilizar todos os métodos que eu apresentei na introdução, da clusterização e classificação, que são as técnicas de machine learning. Outro ponto muito importante para viabilizar esses ganhos é começar a separar as pilhas do ROM da forma que está sendo classificado pela matemática, né? Existe a necessidade de uma classificação, uma separação física desde o início da cadeia, lá no britador primário, para que a gente possibilitar esse planejamento. Todas essas variáveis, obviamente, necessitam de uma adaptação não no processo, só na questão da separação por pilha, do ROM e também do produto, porque nós vimos que essa mina, que foi usada como exemplo, passou de 3 para 9 produtos. Significa que tem que ter espaço e um controle de estoque, não só do ROM, mas sim também do produto final, no terminal, onde que vai ser blendado e carregado os trens. De novo, pode existir um custo para chegar lá, porém, nós conseguimos estimar um ganho gigantesco em conseguir separar isso pela otimização e pela redução de penalidade, que sem dúvida paga esse tipo de investimento. E talvez como resumo dos 4 primeiros pontos, é claro que as pessoas têm que ter uma mente muito aberta, porque nós estamos aqui propondo uma metodologia que vai um pouco ao contrário do que as mineradoras estão praticando talvez há décadas, a forma de homogeneizar muito, estabilidade, sem risco. É claro que nós estamos aqui indo numa direção um pouco oposta a essa, mas que está sendo visto hoje por diversas mineradoras como a única forma de conseguir se manter competitivo nesse mundo. Então, eu acho que é um passo importante que o mercado e essa indústria tem que fazer para alcançar esses resultados. E é claro que nós vimos que a matemática tem seu espaço para alcançar esses resultados. Gente, muito obrigado. Eu acabei minha apresentação aqui, então eu acho que agora nós vamos passar para a parte de perguntas, se tiver perguntas. Meus contatos estão aqui, nunca hesitem em entrar em contato comigo. I don't know if there is anyone speaking English here. If you are interested in this topic, you can enter in contact with me. I can show you again this presentation in English. No problem at all. Chegou a primeira pergunta sobre a aplicação desse tipo de modelo em outras minerações além do ferro. De fato, eu acho que nem cheguei a mencionar, mas foi óbvio pelos dados que apresentei que aquela mina era uma mineração de ferro. Existe sim, nós fizemos esse protótipo em cima de uma mineração de ferro, mas acreditamos que o famoso triângulo produção, qualidade e custo é algo que se encontra em qualquer indústria, nem até além da mineração. Então, sim, tem aplicação dessa metodologia e desse modelo, talvez com uma abordagem um pouco diferente, né? Claro que o modelo em si, principalmente na parte de processo, deve ser customizado para aquele processo, mas estamos falando aqui de uma integração de planejamento que pode fazer sentido tanto para
alumínio, níquel, ouro, talvez com algumas especificidades específicas para esse processo mesmo. Vamos ver se chega mais uma pergunta. Outro, enquanto chega as próximas perguntas, é claro que melhoria desse modelo que foi apresentado passaria por começar a introduzir mais conceitos de qualidade, né? Eu apresentei esse resultado em cima do ferro e da sílica, e claro que o fósforo, a granulometria, são restrições que existem desde o contrato, a alumina, que precisa também ser contemplados, prevista pela classificação, desde a classificação, e integrado com esse mesmo modelo. Eu estou lendo a segunda pergunta. Complexidade e desafios para implementar esse tipo de abordagem. Bom, dados, é claro que sempre é o ponto que hoje sempre está sendo visto como a principal mina de informação, que é de fato muito útil para conseguir essa classificação. A questão da previsibilidade também é muito importante. Então, os dados, normalmente cada um coleta seus dados, é um pouco difícil conseguir, mas aí pode ficar tranquilo que quem faz modelo já está acostumado com isso, de juntar bancos de dados diferentes, porque quem está coletando dados na lavra, no britagem, talvez não guarde os dados com a mesma granularidade ou chave no banco de dados do que o pessoal do processo, que talvez é por turno. Aí, enfim, tem que cruzar tudo isso. Então, existe um trabalho importante em cruzar os dados vindo de diversas áreas. Como estamos falando aqui de uma integração, sempre é um desafio muito grande, mas ele não deixa de ser um desafio técnico que sempre com tempo é possível. A previsibilidade, esse realmente é um ponto importante, mas que também esse tipo de projeto é mais uma justificativa a investir nas campanhas de sondagem, como eu mencionei na apresentação. Conseguir fazer essa otimização integrada começa pela previsão do que está vindo da lavra por litologia, né? Porque o principal critério que foi usado para fazer aquela classificação e clusterização foi a própria litologia do minério. Então, a gente precisa ter uma visão boa do futuro, como eu mencionei, principalmente no curto prazo, e também com um pouco de mais incerteza, mas mesmo assim uma previsibilidade dos futuros meses, do quanto que está por vir de cada litologia. Porque assim que uma vez classificado, nós teremos uma previsibilidade de ritmo de produção e qualidade no futuro, que é claro que para um planejamento é essencial. Então, é uma complexidade, precisamos realmente, vocês precisam investir nisso para alimentar esse modelo. Chegou mais uma pergunta. Muito bem. Esse modelo, é claro que ele pode considerar também uma nova entrada de minério ou de produto, que seja de ROM ou que seja de produto final, a ser integrado no fluxo. Então, por exemplo, mais uma variável de decisão de compra de minério de terceiro a ser blendado para minimizar mais ainda os riscos de entrega de fora de especificação, ou até de aumento de volume e aumento de margem, porque com esse terceiro vocês conseguiram alcançar ou fechar um contrato que talvez não conseguiria ter fechado sem
o aproveitamento de um minério de terceiro. E, de fato, não só na linha do produto, da blendagem, mas sim desde a entrada do rom, se pode ser adquirido um rom da região com uma certa especificidade própria a esse rom, que pode ser aproveitado para um certo cliente. É claro que o modelo, tendo essa variável, pode apontar para a utilização e uma compra desses minérios. Provavelmente, a decisão vai ser mais econômica, tem que manter, obviamente, todas as restrições de capacidade de processo, capacidade de estoque, capacidade de carregamento de trem. Porém, uma vez que todas essas restrições estão sendo estão dentro do limite, existe uma utilização agora econômica. Quanto que vocês vendem esse produto e quanto que vocês vão comprar esse rom do terceiro, esse produto do terceiro. Basta ter um delta entre esses dois que se torna lucro para vocês. Então, realmente, o objetivo dessa otimização ele é econômico. Todas as restrições de planejamento, de balanceamento de estoque, são técnicas, mas isso é mais uma variável de otimização da redução de custo, aumento de lucro. A pergunta se isso é comum fazer, sim, cada vez mais, na verdade, né? Cada vez mais as minas que têm uma especificidade própria procuram outras fontes para oferecer uma diversidade de produto um pouco maior no mercado. Então, pode existir algumas veias na mina que tem, por exemplo, um teor de fósforo muito menor do que os outros. Seria uma pena esse fósforo se perder dentro de uma massa do rom. Então, muito provavelmente o sistema vai apontar do que uma separação daquele material baixo fósforo para atender um mercado específico, né, que uma prática que já é conhecida como sendo a lavra seletiva. O modelo não é mais do que isso, mas a lavra seletiva faz parte dessa otimização. Pergunta de como funciona o produto, se é SaaS por assinatura. Bom, sim, a prática que nós temos agora como Cassotes Consulting, vendendo os nossos produtos, sim, nós fazemos um projeto de implementação, porque tem toda a parte de customização daquele modelo para aquela mina, não é um produto padrão que só se instala, não, precisa de um trabalho de calibragem. Toda a análise de dados ela pode ser feita por nós ou em conjunto com vocês. E a customização do modelo em si, do fluxo, né, que foi apresentado bem no início, tudo isso é feito na base de customização. Então, existe um projeto de implementação desse modelo e depois nós vamos na linha simplesmente de assinatura anual para as pessoas que foram treinadas, né, e são diversos departamentos, porque todo mundo na cadeia inteira tem interesse nesse modelo integrado. Então, todo mundo vai ter esse acesso a esse modelo para tomar as suas decisões, mas agora tomadas de forma coordenadas. E então os usuários são sendo treinados, capacitados durante o projeto. No final do projeto, a gente faz a passagem de bastão, né? Cada vez mais a gente acompanha mais no início e com o tempo os usuários são cada vez mais autônomos na utilização da ferramenta para tomar suas decisões próprias depois de um certo tempo. Então, tem uma parcela de consultoria junto com a própria modelagem, que são os mesmos consultores que têm o conhecimento tanto da indústria, da matemática, que fazem esses projetos para vocês. Estamos chegando já ao fim, falta muito pouco, só um minuto agora para encerrar. Então, eu acho que eu só vou encerrar agradecendo para a participação de todos. Não sei exatamente quantas pessoas estão assistindo, espero que sejam muitos, que o interesse para esse tipo de trabalho seja grande, porque a visão que nós temos assim
externo a quem trabalha há anos nessa indústria, e que realmente é a direção que as pessoas têm que tomar agora, para se manter competitivo, como eu falei. Então, podemos conversar, vocês têm meu contato, podem entrar em contato comigo para avaliar uma implementação desse tipo de modelo, desse mesmo modelo, customizado para as minas e, obviamente, não só do ferro, mas os demais minerais. Esse modelo, na verdade, a primeira versão foi de um projeto na Bélgica, numa mineradora de dolomita. Então, isso mostra a capacidade do modelo de ser utilizado em diversos minerais. Então, a primeira versão desse modelo numa mina da Bélgica foi um projeto sobre uma mina de dolomita, integrando todo o processo até a calcinação da dolomita. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Emmanuel Marchal, da Cassotes Consulting. Entre em contato. Muito obrigado.